Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast daqui do Além das Paredes. Aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário, quem atua nesse mercado, advogados, corretores. E eu sou muito grata por fazer parte deste mercado, atuando como advogada, como assessora. E eu quero que você fique bem à vontade aqui para entender e identificar também o que você precisa aí para saber sobre o nosso papo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Guimarães, sou advogada, atuante no mercado imobiliário há alguns anos e estou aqui para que a gente consiga bater esse papo sobre investimento. A minha pergunta para você é: você sabe investir no mercado imobiliário? Você sabe investir em imóveis? Qual é a sua dúvida? Então, hoje, nós estamos aqui para esclarecer e conversar sobre isso. Para quem não me segue ainda, me segue aí, @ADV Luciana Guimarães, dentro do Instagram e no YouTube, aí também ADV Luciana Guimarães. Hoje, então, nós vamos falar sobre como investir em imóveis. E eu estou aqui com muita alegria, é um prazer, uma honra receber Monique Rocha, Thiago Tavares. Muito obrigada por vocês estarem aqui, que a gente bata esse papo e que as pessoas venham se identificar com o que nós vamos falar aqui. Monique, que bom estar aqui. Verdade. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu acho que é um tema bem relevante, para o mundo dos negócios, a economia global, do jeito que o olhar mundial é para a economia. Sim. E o investimento faz parte disso. Então, acho que é um assunto que vai trazer muita curiosidade e revelações. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tiago, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite, É um prazer enorme compartilhar esse tempo aqui, para a gente discutir assuntos tão relevantes que une aí dois mundos que eu amo de paixão, que são investimentos e o mercado imobiliário. Que bom. Fico muito feliz por vocês terem recebido o meu convite, aceitado estarem aqui. Obrigada. Hoje é o nosso 9º episódio, então, assim, a gente tem trazido essas informações para pessoas que são comuns, pessoas que não atuam diretamente na área imobiliária, para que entenda na prática como funciona, mas também para aqueles que atuam e que às vezes não sabe, de repente, uma oportunidade para os seus negócios, para o seu empreendedorismo, e ele consegue entender e buscar algumas chaves aqui no que a gente vai conversar. Mas antes de iniciar a nossa conversa, eu queria ouvir um pouquinho de quem é a Monique Rocha. Diga a sua trajetória, o porquê do mercado imobiliário, o que você se identifica, por que você está fazendo essa parte toda de ser corretora, o que te levou a ser corretora de imóveis? Na verdade, a Monique Rocha parece ter uma trajetória muito longa no mercado imobiliário, mas não tenho, Tenho uma trajetória curta, porém de muito mergulho, de muito aprendizado. Então, assim, eu entrei no mercado imobiliário na pandemia, durante a pandemia, loucura. Eu venho de um mercado do comércio varejista, 20 anos trabalhando nisso, e me vi na pandemia, assim como muitos da área, meio que perdido. E aí, já deu. Aí cheguei um momento que não estava bom, já deu. E um familiar meu falou: você poderia vender imóveis? Eu falei: tá louco, não tenho nada a ver com eu gosto de ver o apartamento, gosto de comprar, mas não é o produto. Não, quem vende, o que você vende, vende tudo. Eu falei: não é bem assim, O vendedor precisa se especializar e amar o produto para se envolver com a profissão. E aí foi indo aquela coisa, e aí, início de pandemia, olha, tem uma oportunidade, vai lá conhecer pelo menos a dona da empresa, que eu trabalho hoje ainda. E aí fui. E aí, no bate-papo, ela falou: não, você vai tirar seu Cresce, você vai ser corretora. Eu falei: louca, Me contratando, num bate-papo, e eu falei para ela que não é minha praia vender imóvel, mas vamos lá, vamos para essa aventura, Resiliência em primeiro lugar, vamos se reinventar.
E entrei no mercado imobiliário, né? Fiquei no período que eu estava fazendo meu Cresce, fiquei como estagiária, venda, aquela coisa, é isso mesmo. E fui ali me aproximando dos negócios, acompanhando outros corretores já bem desenvolvidos na profissão. E eu falei, é isso. Então, vamos. E na minha primeira cliente que eu recebi para fazer o atendimento, eu falei, é isso que eu quero, porque eu enxerguei que a profissão, ela trabalha com expectativas, com sonhos, e não tem nada melhor, né, do que você fazer parte de uma trajetória de objetivos de vida de um cliente. Com certeza. Então, isso me fez realmente ter uma paixão muito grande pela profissão, e é isso. Essa é a minha trajetória. Tem 4 anos que eu estou na profissão. Então, já 4 anos, Já viu muita coisa acontecer, já viu muitos sonhos, muitos propósitos, e assim, é o que dá realmente vida à causa. Você vê ali a pessoa entrar, sonhar com aquele imóvel, ver aquilo tudo ali, olha, a expectativa criada, e você conseguir iniciar o processo e até o final, e isso é fantástico. É maravilhoso. É fantástico. Maravilhoso. Você faz parte da vida da pessoa, né? Exatamente. Tiago, você veio aí de uma trajetória do mercado financeiro, se identificou ali e aí começou a ver o lado da corretagem. Então, nos conta um pouquinho de quem é o Tiago antes e depois desse envolvimento com a corretagem. Ótimo. Bom, diferente aqui da Monique, né? Eu estou há muito pouco tempo no mercado imobiliário, né? Eu estou atuando como corretor desde o começo na verdade, desde o meio do ano agora. Né? Eu tirei, meu Cresce é novinho. Mas eu digo que imóveis, né? O mercado imobiliário, ele sempre esteve presente, porque, primeiro, assim, eu me defino como um vendedor, né? Eu sou vendedor, minha experiência profissional sempre foi na área comercial. E quando eu fiz essa transição para o mercado financeiro, meu objetivo era não trabalhar com vendas, mas não tem jeito, quem vende vai vender para sempre, né? E foi isso que aconteceu, né? Eu trabalhava numa gestora de investimento do interior de São Paulo, mesmo morando aqui no Rio, e ali nessa gestora eu era responsável muito pelo relacionamento com os clientes. E sempre falava muito com as pessoas, né? As pessoas, de modo geral, têm esse interesse, essa curiosidade de como investir, como começar a investir. E eu diria que 99% das vezes a pergunta sempre vem: vale a pena comprar um imóvel ou não vale a pena comprar um imóvel? Então, estava sempre muito presente essa questão dos imóveis, tendo que estudar, às vezes, investimentos, se valia a pena para aquela pessoa ou não adquirir determinado imóvel. E aí até que chegou um momento que eu falei, poxa, eu estou indicando tanta gente comprar imóvel, por que não, né? Eu sempre gostei, né? Ficava vendo os imóveis, né? Aqueles vídeos tal, de pessoal, os corretores apresentando, achava aquilo sensacional. E eu falei, poxa, acho que chegou uma hora aí, eu vi uma oportunidade, né? Isso foi apresentado para mim, esse mercado imobiliário. Eu falei, por que não, né? Eu falei, deixa eu experimentar. E foi como você até mesmo falou, Monique. Eu falei, poxa, na hora que você experimenta, faz o primeiro atendimento, aí juntou tudo. Eu falei, poxa, juntou a questão comercial, juntou a questão de investimento, planejamento, de sonhos. Eu falei, poxa, isso daqui realmente faz muito sentido para mim. E desde então eu estou aí batalhando, né? Aprendendo bastante, né? Me dedicando bastante a adquirir conhecimento nesse mercado. E espero hoje contribuir um pouquinho aí com o nosso bate-papo aí também. E assim, não tinha como, no finalzinho do ano, que nós já estamos praticamente terminando, a gente não unir a corretagem e o investimento. E aí, por isso, o convite a vocês, para que a gente realmente abra a visão do que é investir em imóveis. Que não tem aquela visão de antigamente, né? Que as gerações, né, totalmente voltado para essa questão do imóvel, de ter a casa própria. E a gente está num cenário meio que diferente, mas, porém, a gente tem percentuais ainda de que é um desejo de muita gente.
investir, né, para você morar e tudo, como investimento em algum tipo de empréstimo que você pode utilizar o seu imóvel, ou então comprar mesmo para poder fazer uma renda passiva ali, enfim, tudo isso isso faz muito sentido. Então, começar 2025 já com uma ideia do que a gente pode investir dentro desse movimento imobiliário. Então, vamos começar. Até mesmo porque a gente tem, assim, como investir, né, com segurança, como investir sabendo o que está fazendo. E aí a gente traz uma advogada, uma corretora, um corretor, mas que tem parte comercial envolvido, que sabe falar sobre investir, como investir aqui, exterior, enfim. Então, assim, a gente traz uma segurança para aquela pessoa que está nos assistindo, que vai nos assistir, falando sobre essa questão. Então, Tiago, vamos lá. Eu separei aqui uma pergunta para você e uma para a Monique, para que a gente inicie esse bate-papo. Você que está nessa trajetória do mercado imobiliário, ou melhor, no mercado financeiro, né, de investimento. Sim. Então, para você que está nesse mundo, que veio, né, por uma trajetória bem longa no mercado financeiro, o que você consegue identificar e até orientar mesmo em relação a o que de investimento eu tenho dentro desse mercado imobiliário? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso para a gente, até eu, né? Entender um pouco melhor. Sim. Não, esse investimento no mercado imobiliário é algo muito amplo, né? E, infelizmente, por uma questão de falta de conhecimento, de clareza, né, às vezes para as pessoas acabam restringindo muito essas possibilidades. Então, é por isso que, né, mais uma vez, esse bate-papo aqui ele é muito produtivo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai sanar muitas dúvidas das pessoas e ajudar essas pessoas a, quem sabe, ou realizar ou então chegar mais próximo de realizar esse grande sonho, que é o sonho de ter o seu próprio patrimônio, sua própria casa ali, né? Tudo mais. Dentro das possibilidades, assim, aí eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando, mas para ser um pouco mais resumido, o que a gente pode olhar? Primeiro, o óbvio, como investimento, o próprio imóvel, né? Você comprar o imóvel em si, ele pode ser, e ele é um investimento que você pode fazer, né? Uma constituição de patrimônio. Ou então, né, aí você indo mais para dentro do mercado financeiro, você pode olhar ali, de modo geral, você pode olhar os fundos imobiliários, né, então que você ter partes de investimento, de grandes investimentos, então você ser ali sócio, né, ou ter uma parte de investimentos em shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas. Hoje você tem até participações em imóveis, né, e propriedades rurais também, com os fiagros, né, que estavam aí vieram, né, de um histórico, né, nesses últimos anos. Ou então você ali também tem uma participação com que são os CRIs, né, que são os créditos direcionados, empréstimos, né, direcionados ao setor imobiliário, que aí entra mais renda fixa. Eu não sei se é o caso de explicar um pouquinho essa questão de renda fixa, renda variável. Fica à vontade. Mas, assim, é importante isso. Quando a gente fala de investimento no mercado financeiro, você entender que, basicamente, você tem duas estradas para você percorrer. Uma estrada que é a renda variável. O que é uma renda variável? Basicamente, eu me tornar sócio de algo. Então, eu compro uma participação de uma empresa ou de um imóvel, né, como a gente já citou aqui. E a outra estrada que eu posso percorrer é a estrada da renda fixa. A renda fixa, basicamente, é eu emprestar o dinheiro para alguém. No caso, eu posso estar emprestando o meu dinheiro para alguma instituição que está investindo no mercado imobiliário, que vai destinar esse crédito para o mercado imobiliário. A vantagem do mercado financeiro é que eu não tenho que escolher uma ou outra estrada, né? Eu posso diversificar, eu posso colocar um pouquinho para andar na estrada de renda variável, outro pouquinho na estrada da renda fixa e colhendo, né, dentro dessa diversificação, colhendo os frutos, né, e as vantagens de cada uma dessas opções. Então, assim, basicamente, é um leque muito grande, tá, Luciana? No que investir, como investir. O que vai diferenciar bastante e é onde a gente precisa ter muita atenção, porque, como eu disse na minha introdução,
muita gente tem dúvida de como investir, por onde começar, qual escolher. Eu sempre falo e oriento as pessoas. Primeiro, você precisa entender quais são as suas demandas e as suas necessidades, quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar com esse investimento que você está querendo fazer. E segundo, eu sempre também oriento você procurar profissionais da área. Então, você procurar um bom corretor de imóveis que tenha a capacidade de entender aquela sua demanda e te orientar, seja para comprar um imóvel em si ou então fazer um investimento. E também dentro disso, né, tem o assessor de investimento, né, dentro desse, falando de mercado financeiro, sempre é importante você ter um bom gestor, um assessor ali que esteja direcionado e alinhado aos seus interesses, né, aos seus objetivos. Então, dentro desse universo de investimento, não sei se eu consegui responder a pergunta, sim, mas assim, de uma forma bem simples, né, e bem generalizada aqui, basicamente é isso, tá? Então, eu tenho essa opção de investir no imóvel e, dentro do mercado financeiro, opções tanto de renda variável como também em renda fixa. E aí a gente traz essa questão do investimento em crédito ou então em fundos imobiliários. Como é que você vê essa questão em relação a comprar o imóvel tijolo, investir ali, seja em aluguel, enfim, o que for, e a questão fundos imobiliários, crédito, como é que você vê isso, para a gente ter uma visão em relação à questão imobiliária? Sim. Luciana, eu vejo da seguinte forma, mais uma vez, depende do momento da pessoa, né? Porque, assim, quando a gente fala de investimento no contexto Brasil, a gente tem que considerar muitas questões, porque, assim, a gente está num país que tem a diferença entre classes, né, em questão de receita das pessoas, é gigantesca, né? Então, assim, eu encontro pessoas que hoje elas estão no nível de miséria, uma grande parte da população, e tem pessoas que estão numa faixa, assim, de bastante receita, de bastante capacidade de aporte. Então, assim, não adianta eu criar uma regra que se aplique para todos. Mas o que eu entendo? Eu entendo que, primeiro, nós precisamos trazer para as pessoas, primeiro, uma educação financeira. Isso é básico. Sendo a pessoa com pouco recurso ou com muito recurso, essa pessoa ela precisa ter essa educação financeira. O que é uma educação financeira? De uma forma muito simples, a educação financeira ela diz respeito a você gastar menos do que ganha. Uma educação financeira diz respeito a você, às vezes, você abrir mão de um padrão de vida, descer um degrau, descer um nível, pensando no seu futuro, pensando, né, ali numa aposentadoria, ou então até mesmo pensando em construir patrimônio para você deixar ali, né, para os seus filhos, né, para a sua família. Isso diz respeito à educação financeira. Para, então, depois a gente entrar no que eu chamo de inteligência financeira, que é você realmente entender aonde investir. Então, quando eu falo assim, começar, como é que eu vejo esse mercado, por onde ir, eu entendo que, assim, primeiro, ter essa educação, entender que eu preciso ter uma disciplina ali de uma educação, né, ali financeira da minha casa, né, em finanças domésticas, para que eu tenha capital para começar a investir. Por quê? O começar a investir, eu posso começar a investir, por exemplo, em fundo imobiliário a partir de, sei lá, R$10. Eu consigo comprar uma cota de um fundo imobiliário que eu posso estar recebendo todo mês um aluguel referente, né, àquele valor que eu investi. E constituindo patrimônio aos poucos, né, todo mês ali colocando de pouquinho em pouquinho. O ponto né, dentro da educação financeira também, eu não cair na ilusão que eu vou ficar rico ou então eu vou ficar milionário do dia para a noite. Isso não acontece. A gente está falando de uma construção de patrimônio. Então, assim, se for para comparar, né, mercado financeiro e mercado imobiliário, ali, o tijolo físico, mais uma vez, depende muito do momento da pessoa e dentro desse momento ainda eu tenho várias possibilidades. Mas o fato existem boas oportunidades para todo mundo, né? Eu falo assim, eu brinco com alguns clientes que eu atendo, eu falei, para investimento, cara, cabe em qualquer bolso. A gente só precisa realmente começar. E assim, é importante essa introdução porque a partir de agora a gente vai falar sobre imóveis.
Ótimo. Então, só para a gente entender o que a gente pode fazer de investimento dentro desse mercado, mas a partir de agora nós vamos tratar sobre imóveis. O teu patrimônio, você comprando um imóvel para ter um patrimônio e ter a renda ali, independente do que você vai fazer com aquele imóvel. Então, a partir de agora, a gente vai tratar com isso. E nada melhor do que, assim, Monique, para falar um pouquinho, por quê? Porque ela já vem nessa trajetória, por mais que seja ali 4 anos, enfim, mas já tem uma trajetória em relação à parte imóveis, à venda de imóveis. Sim. E nessa trajetória, eu acredito que você já deva ter visto oportunidades. O que a pessoa pode identificar como oportunidade para comprar. Sim. E aí, tendo essa inteligência, talvez, dentro desse parâmetro, que é importante que o corretor tenha, essa visão. Tá, mas você está comprando por quê? Qual é ali, né? Faz uma pré-qualificação, como dizem, né? Como tem corretores que atuam nos Estados Unidos, exatamente. Ficha, né? Sim, do que você quer. Qual é a sua proposta? É. Porque aí vai depender daí. Até para você indicar qual é o imóvel ideal. Então, fala um pouquinho sobre essa questão, oportunidades para o imóvel, que foi a perguntinha que eu separei aqui. Como que a gente analisa e identifica essas boas oportunidades? Sim. Eu vou até começar um pouquinho concordando com o Tiago realmente, porque, assim, trazendo para o investimento no mercado imobiliário, realmente depende muito do objetivo desse cliente, né? Porque a gente vai trabalhar com o investimento imobiliário direto, no qual ele tem posse fisicamente do negócio, né? E a gente vai ter também o lado do investimento imobiliário indireto, no qual ele participa do negócio, né, financeiramente. Então, ambos caminhos ali têm suas vantagens e desvantagens. Só que isso é o papel do corretor de imóveis, que a gente trabalha também como um consultor ali informativo, né, do que o cliente tem de risco, de renda, de probabilidade. Então, é aí que a gente entra para apresentar para ele, inclusive apresentando, sim, as vantagens e desvantagens, porque cada um vai se encaixar em um perfil de tipo de negócio. Então, tem aquele cliente que vai se encaixar no investimento direto, vai comprar uma propriedade física para que ele viva. E, automaticamente, a gente tem que trabalhar com essa consultoria, porque esse bem físico que ele tem agora, daqui a 5 anos, talvez ele necessite que vire um investimento que ele vai trabalhar esse investimento e vai, a partir daí, trazer uma renda passiva desse investimento. Então, desde o início, seja para ele morar ou não, a visão do corretor tem que ser única, né? Tem que ser vantajosa para o seu cliente. Tem que ver o que o mercado está trazendo para o seu cliente. Então, é esse tipo de informação. Quando você falou sobre as oportunidades, primeiramente, o corretor ele precisa estar atento ao mercado. As oportunidades, talvez, de 2 anos atrás não são as mesmas de agora e não serão as mesmas daqui a 2 anos. Então, o corretor, né, assim como qualquer área, eu acredito, profissional, tem que estar se atualizando a cada momento, porque as coisas vão girando. Então, quando você está se atualizando do mercado, aí eu falo de tudo. Eu falo de tendências financeiras, eu falo de questão geográfica mesmo, né? De localizações, de tendência do mercado, no mercado internacional também, para você ter como apresentar para ele. Então, eu acho que as oportunidades são vistas de acordo com o que você estuda. E estuda ambos os lados. Vamos estudar o perfil do seu cliente, o que o seu cliente está buscando, o que esse investidor está buscando, né? O que ele buscando, você já tem o que ele busca. Se o corretor for mergulhado nesse tipo de assunto, ele vai conseguir fechar um link de algum produto que traga o retorno para o seu cliente. O importante é a gente pensar no resultado final para o cliente. Uma simples questão que eu falo em vendas normais, né, porque eu trabalho com o imóvel, né, eu trabalho com o mercado imobiliário direto, né, eu trabalho com esse tipo de investimento e eu sempre falo para o meu cliente, nós vamos chegar aonde você quer.
no que você deseja, sabe por quê? Porque quando você abrir a porta do seu imóvel, eu quero que você entre nele com um sorriso. E lembre que eu participei disso. Eu acho que isso é o legal da profissão. É a gente ser lembrado, né, com alegria, com vantagem, né, emocional. Porque o imóvel, para a moradia, é algo emocional. Você trabalha com a emoção da pessoa. Sim. O imóvel, para que ele possa, mesmo sendo uma venda, né, um investimento direto, mas o que teu cliente vai comprar um imóvel que ele vai transformar em casa de férias. Legal, não pode ser também um elefante branco para ele. Porque se é um investimento direto, ele é o dono ativo daquilo ali. Ele é que vai tomar conta, ele que vai organizar, ele que vai ter posse diretamente. Diferente do investimento indireto, Exato. Que é um grupo. Então, muitas das vezes, esse grupo ele nem participa de nada. Ele só tem a renda dele chegando e ele não participa ativamente. Uhum. Então, como é o meu caso, a minha experiência, que é a venda direta, eu preciso entender muito bem o perfil do meu cliente em primeiro lugar. E se eu tenho o entendimento do mercado de forma geral, como eu falei, financeiramente, a tendência financeira do momento, a questão demográfica ali... Sim, a localização. A localização envolve... Eu tenho como chegar no que o meu cliente quer. É por isso que muitas das vezes a gente vê... No meu início de profissão, eu passei muito por isso. Então, eu falei, eu não posso, eu preciso aprender. Eu preciso conhecer tudo antes, até mesmo porque hoje o cliente ele sabe de tudo, gente. Exatamente, isso que eu ia falar. O consumidor, né, em si, ele é muito consciente, ele está ali olhando o que está acontecendo. Conhece tudo. Então, assim, se você não chegar com conhecimento que vai alcançar ali o objetivo do teu cliente, esquece, você vai perder para a sua concorrência. Verdade. E não vai entender da oportunidade. Que vai depender muito, por exemplo, vai ter localização que 2 quartos. 2 quartos é o suficiente. Exato. Vai ter lugar que é casa. Exatamente. O cara quer um apartamento em outro lugar que seja só um dormitório para que ele tenha só ali, né? Só vai dormir e faz ali um homezinho. E a gente tem que levar em consideração o pós-pandemia também, tudo que aconteceu. Uhum. Toda essa sustentabilidade, tudo isso a gente tem que realmente levar em consideração. Sim. E aí a gente tem essa... Quando a gente fala sobre valor, a gente tem essa questão do que era antes, porque é totalmente geracional. O que era antes, lá na geração tal, e o que a gente traz agora de valor para aquela geração que olha e, às vezes, quer só... não, quero alugar e o meu dinheiro eu vou investir em outra coisa. Se bem que a gente tem pesquisas, né, até coloquei aqui, que 52% da geração Z, né, ela tem, sim, o desejo da compra do próprio, de ter o próprio, independente de qual for a oportunidade, do que está sendo trazido para ele. Olha, aqui você tem esse imóvel aqui que vai te dar... Você acorda, já está com o micro-ondas aqui, você já puxou ali seu pão, seu não sei o quê, está tudo muito funcional. E aí você tem que entender como é que funciona essa questão da geração. Então, como que vocês, como corretores, me traz esse valor? Se eu estou aqui nessa geração e chego para vocês e falo assim, olha só, eu quero investir em imóveis, qual é o valor? Como que vocês identificam isso para mim como uma valorização? Aí a gente já tem oportunidade, a gente já sabe sobre investimento, mas é a valorização disso. O que aquele imóvel vai me trazer de valor? E é isso que eu queria entender também. Chego para vocês e pergunto isso. Qual a resposta que eu tenho? Você falou sobre a geração e isso é muito importante, né? 50%, ok, 50%, mas comparado à nossa geração é baixo. Sim. Né? Porque eu tenho sobrinhas mais jovens e a verdade é essa. Não, comprar imóvel próprio, não. Eu vou alugar e eu quero, sim, quero comprar para me trazer oportunidades. Né? Para que eu possa morar, não preciso. Não, isso aí é tranquilo. Então, quando a gente precisa trazer valor a esse tipo de negócio, a gente vai vamos pensar no produto em si. Então, assim, que tipo de valor? Você entende a geração, entende o teu cliente, o que ele quer, e que tipo de valor você vai agregar. É igual assim, você precisa dar valor a um produto que realmente vai ser a rentabilidade e o objetivo do seu cliente. Aí, muitas das vezes, por que você tem que conhecer tudo?
região, tendências futuras, a sustentabilidade realmente está muito em alta hoje, justamente por causa dessa geração. Então, está em alta isso. A gente enxergou na pandemia, você vê, como eu falei, eu entrei na pandemia. E aí você viu um movimento absurdo na pandemia de mudanças de imóveis. Quando a gente pensou que o mercado ia cair, o mercado ficou em alta totalmente. Por quê? Porque trouxe um movimento, né, da pandemia mundial, no qual as pessoas precisavam de mais espaço, espaço para trabalhar, e isso tudo foi mudando o cenário do mercado imobiliário. Então, hoje, até a questão, você vê que grandes... Aí onde a gente tem que entender o produto, porque o que adianta você pegar, de repente, um flat totalmente sustentável, um condomínio de flat totalmente sustentável, tá? Numa área que vamos dizer assim, que é residencial. Aí vamos pensar, um condomínio que fez vários flats, que trabalha com sistema de hotelaria, um sistema totalmente, né, sustentável, que hoje existe, como você deu o exemplo, ali, o que ele leva? Ele está agregado aqui mercado. Ele está agregado ao mercado comercial. Porque, geralmente, esses tipos de prédio vão trazer pessoas que vêm de outras cidades para trabalhar aqui, né? Vem trazer essa nova geração que, muitas das vezes, não tem filhos. Então, assim, é para trabalho, tem que estar perto de comércio. Então, eu já vi grandes negócios sendo construídos em áreas que não tem como dar fruto, porque é uma área residencial, não é uma área que envolve aquele tipo de produto, né? Que vai trazer ali vamos dizer, o cara que trabalha, né? O cara que tem o movimento do ir e vir, faz ponte aérea o tempo todo, ele precisa de apartamentos próximo à área comercial. Então, a gente precisa enxergar até esse erro para estar oferecendo para um cliente, que às vezes você está oferecendo um elefante branco. O cara vai comprar esse tipo de produto e não é. Então, essas oportunidades é que a gente precisa enxergar. É o quê? Tá se criando ali um grande condomínio, que vai ser um resort. Mas o que vai ter à volta? Porque é muito comum o cliente perguntar isso. O que vai ser aqui nesse terreno? Mas aquela rua ali vai ser o quê? E se você não sabe? Como é que você pode garantir que aquilo é um bom investimento se você não sabe nem o que vai ter ali? Exatamente. Então, assim, quando você traz esse produto e fala, não, eu estou te apresentando, você sabe por quê? Porque ali naquele terreno vai ser construído um grande shopping, um dos maiores aqui da cidade. Ali naquele outro terreno já está a construtora subindo com toda a questão ali de documentos e tudo para entrar com um condomínio que vai ser 100% residencial. E isso vai tanto para ele investir nesse tipo de apartamentos, nesse tipo de bem, né, residencial, quanto também aí você tem a chance de jogar outra coisa. E aqui também o comercial. Aí é o papo. Tudo. Aí é o papo realmente do corretor. Exato. Aí, aqui tem isso. Olha, mas tem aquele. Você quer ver esse aqui? Mas tem aquele ali. Exato. E unindo as vantagens. Sim, porque, sim. gente, o investidor, ele quer vantagem. É fato. Sim. É vantagem, não está errado. Ele precisa ter vantagem. E quem nós somos para apresentar essas vantagens? Consultores imobiliários com experiência na tendência do mercado atual. Com certeza. E isso é uma mudança de mentalidade. Vou te dar a palavra, Thiago. Isso é mudança de mentalidade. E que isso a gente também... Aqui, eu me coloco, né? Porque eu assessoro vários corretores. A gente se coloca nessa condição de... trocar a mentalidade do nosso cliente em relação a ter aquele imóvel como investimento. Sim, sim. Né? Então, como é que a gente vê isso também? Além de valorização, a questão da mentalidade para o nosso cliente. Como é que a gente faz para ele entender que aquilo ali é real para ele? Sim. Quando a gente fala de valorização, a gente tem que entender que a gente está falando de expectativa do que vai acontecer. Então, você tem o trabalho ali do corretor é trazer, vamos dizer assim, para o valor presente, né, para o momento presente, essa expectativa e alinhar essa expectativa às necessidades e demanda do mercado, né? do cliente ali no caso. Eu acho muito interessante esse desafio que você colocou, Luciana, sobre a questão das gerações, né? E aí eu penso da seguinte maneira. É um erro a gente querer adaptar a nossa estratégia, a nossa forma de trabalhar
para cada demanda que surge para cada geração. Porque, assim, cara, você acaba perdendo a sua identidade, você acaba, assim, rasgando a estratégia. E por quê? Eu gosto muito de uma teoria que chama teoria Lindt, né? Que fala que aquilo que funciona há mais tempo, ela tende a funcionar por mais e mais tempo. Ou seja, as coisas que funcionam há muito tempo, há muitos anos, as pessoas comprando, vendendo imóveis, eu acredito que isso vai continuar. Isso não vai mudar do dia para a noite, as pessoas vão deixar de comprar imóveis. Eu só acho que as pessoas elas vão fazer isso de forma diferente, de formas inteligentes. A Monique trouxe aqui o exemplo da sua sobrinha, né, que você comentou. O que acontece? Realmente, você tem uma geração que hoje ela é uma geração que zela pela liberdade territorial. Né? Então, poxa, hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro, amanhã eu posso estar em São Paulo, ou então eu posso estar em Nova York, em Madrid, por aí vai. O mundo hoje ele está aberto a essas possibilidades. Então, quando eu penso em investimento, né, principalmente em imóveis, aí falando de imóveis, né, de tijolo, eu tenho que levar isso em consideração. Poxa, ok, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui no Rio de Janeiro. Poxa, mas isso não significa nada não investir no Rio de Janeiro, porque eu posso estar hoje pensando em comprar um imóvel para alugar, que, como a Monique falou, amanhã esse imóvel vai virar um ativo meu que vai me gerar receita. Eu posso estar morando fora do país com os imóveis aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, que atrai gente do mundo todo, que tem um movimento, né, de investimento aqui para a cidade, assim, cada vez mais. Eu tenho visto assim, o Rio de Janeiro hoje, né, como a gente está falando aqui de valorização, eu falo assim... E a atuação é no Rio, né? Exato. Assim, né? Geograficamente falando, nós estamos no Rio de Janeiro. Exato. Mas assim, é importante não só para quem está no Rio de Janeiro, mas para você que está ouvindo em qualquer lugar do mundo, entender que hoje o Rio de Janeiro, a sensação que eu tenho, a percepção que eu tenho, é aquele movimento que está acontecendo, o que a gente viu acontecer antes ali dos grandes eventos que tiveram no Brasil, né, que foi a Copa do Mundo, 2014, e as Olimpíadas em 2016. Inclusive, foram esses grandes eventos que me trouxeram para o Rio de Janeiro. Né? Eu sou do interior de São Paulo, e então, assim, esse movimento, a economia agitada aqui na cidade, isso trouxe muitos investimentos. Então, eu acredito que o Rio de Janeiro está entrando nesse novo ciclo. Muitos investidores estão olhando para a cidade, e cabe a gente realmente mostrar isso, vender isso para as pessoas. E com essa vantagem, hoje você pode investir de uma forma inteligente, onde você não se limita a uma questão geográfica. Mais uma vez, eu posso estar morando fora do Rio de Janeiro e sendo beneficiado diretamente pelo crescimento e o boom do mercado imobiliário aqui dessa cidade. E assim, quando eu trago valorização para o meu ponto de vista, para o meu olhar jurídico, né, pela advocacia, eu já acabo olhando de forma diferente da parte comercial. Porque eu olho, peraí, vamos ver se esse imóvel ele realmente é para valorizar. Se ele vai ter uma valorização para o proprietário em si. Por quê? Para mim, no meu olhar, quando o corretor ele traz um imóvel e ele não tem aquele olhar jurídico, porque não precisa ter, além de ter que entender alguma coisa, mas não é o advogado em si, não precisa ser o advogado. E aí, quando ele me traz, ele olha, não, isso aqui é supervalorizado, ponto, tal. Só que o meu olhar é por dentro. Cadê a documentação? Como que está? Está regularizado? Por quê? A valorização vai estar na regularização. E aí a gente vê que aumenta absurdamente quando o imóvel é regular. Quando o imóvel está regularizado. Então, quando você pega um imóvel que você quer vender e que, de repente, ele é um terreno que não tem a construção legalizada, primeiro, você já não consegue financiar, e aí é um outro papo. Mas a gente já vê que não existe ali uma valorização para o proprietário, porque ele vai ter que vender à vista, porque ele não consegue financiamento pela casa, né? Por a casa não estar ali legalizada a construção dela, só tem no documento o terreno. Então, assim, para o meu olhar, a valorização está na regularização do imóvel.
que a gente acaba elevando, né, absurdamente. Além disso, ele consegue, com o imóvel regular, claro, fazer várias outras coisas, como vender bem. Além de vender bem, ele consegue fazer um home equity aí, de um empréstimo, dando aquele imóvel em garantia, porque está regularizado, está no nome dele. Que aí as pessoas acham que, vou vender um imóvel, não é meu aqui, estou com a chave, já moro aqui há tanto tempo, quando vai ver é do avô, do tataravô. Vamos regularizar isso, gente, urgente, por favor. Isso ajuda. Senão eu não posso vender. Obrigada. Isso ajuda o corretor. Porque aí quando a gente pega um consumidor que é consciente daquilo, que ele olha, não, mas olha aqui, isso aqui é o nome do João e quem está vendendo é o Paulo. Uhum. E aí a gente acaba ficando ali, deprecia o preço do imóvel. Né? Então, para mim, o meu olhar de valorização de imóvel hoje é você ter o seu imóvel regularizado. Que aí a gente tem esse valor, né? A valorização, a gente coloca esse imóvel lá na frente. Né? E aqui eu até coloquei aqui para a gente falar que, inclusive, um imóvel regular ele valoriza de 30% a 150% do valor. Né? Evita, claro, questões jurídicas, tem a facilidade da venda, mas tem a oportunidade de financiar, de pegar empréstimo. Então, a gente consegue, com isso, também ter uma análise do imóvel como oportunidade para o proprietário. Olha, por que você quer vender? E aí a gente olha todo o imóvel regularizado, poxa, você pode ir por esse lado. Você pode fazer dessa forma. E aí você, né, tem toda como apresentar oportunidade de investimento para esse imóvel. Sim. Então, assim, a documentação é básica, né, Luciana? Porque, assim, trazendo um pouco para o mundo dos investimentos, né? Acho que um caso aí recente ficou muito famoso foi o caso ali das lojas americanas, né? E aqui eu estou falando porque foi muito público tudo isso e muita gente acabou perdendo muito dinheiro porque ali o trabalho, né, a documentação daquela empresa, daquele negócio, tinha algumas coisas não condizentes, né? Não estavam ali 100% corretas. Então, quer dizer, o mercado tinha uma percepção de valor de uma empresa que isso não condizia efetivamente, porque ali na documentação ali tinha, né, infelizmente não estava 100% correta. E isso trouxe um prejuízo muito grande, né, para muitas pessoas, para muitos investidores. Então, assim, eu sempre falo o seguinte, cara, negócio ruim não prospera, não tem jeito. Não adianta você querer ter lucros, assim, prosperar com um negócio que começou errado, sabe? Não tem jeito, cara. Então, assim, realmente, busque ali a documentação, deixar tudo certinho, regularizar tudo certinho, trazer profissionais que valorizam esse tipo de conduta, né? Que, infelizmente, tem, né, as pessoas que gostam de andar nesses terrenos aí hostis, né, que eu costumo dizer, mas porque isso só vai ser benefício, só vai ser benefício. Com certeza. E quando a gente fala regularização, também é do proprietário. Então, quando a gente vai analisar ali, você também tem que estar com toda a sua documentação em dia, né? Porque muita coisa aparece de irregular e que não permite a venda de um imóvel que pode ser uma oportunidade por conta de uma Justiça Federal, por exemplo, uma documentação do vendedor que vai sim brecar a venda, que vai sim não permitir com que ele tenha um investimento. E já deixou passar a oportunidade aí. Exatamente. Como que você, corretor, consegue trabalhar com imóvel? Acontece? Acontece. Venda à vista? Vende. E depois, ali na negociação, que já depreciou por conta dessa legalização, ele vai deixar tudo certinho. Mas, além da documentação do imóvel, a gente também tem que analisar e ter um critério em relação a quem está vendendo. Ele pode estar com o nome dele lá, certinho, como proprietário. Mas, a partir do momento que ele quer vender, ele precisa também estar com a documentação dele em dia. Até mesmo que é investimento seguro não pode ter lacunas, né? Não pode ter brechas. Exatamente. Então, se tem alguma brecha, já deixou de ser um investimento seguro. E aí, o que você está apresentando para o seu cliente? Então, se isso for identificado, vamos regularizar, vamos ver como é que a gente faz, né?
Aqui a doutora que sabe melhor do que a gente sobre isso, que aí essa parte eu Exatamente. passo. E aí eu costumo dizer que é Faço. casamento perfeito mesmo. Exato. A parte jurídica, a assessoria que se dá, tudo é muito próximo do corretor, daquilo que ele vai vender com segurança. Por quê? Se ele vende algo que vai ter um problema, Acabou. ele perde a credibilidade, ele perde indicações, ele vai ter um problema, porque ele é responsável pela legislação do corretor, Sim. que tem uma lei específica, ele é responsável pela informação do imóvel, por dar toda a segurança àquilo ali. Ele está envolvido na negociação. Então, assim, para que você tenha um investimento e você apresente esse imóvel como investimento, você precisa ter essa cautela, não tem jeito. Sim. E para a gente ter toda essa regularização, todo esse imóvel valorizado, regularizado, e aí sim a gente consegue utilizar ele para alguns investimentos, como é que vocês veem essa questão como uma estratégia desse imóvel? O que a gente pode, nesse imóvel, ter como estratégia para renda passiva? E aí a gente pode falar um pouco sobre isso. O que eu, como uma pessoa comum aqui, quero comprar um imóvel, ele está tudo certinho como investimento, e eu quero entender que eu quero ganhar com aquilo ali. Eu quero investir, eu não quero comprar para eu morar, para viver com a minha família. Eu quero investir. Como é que quais são as oportunidades e estratégias que eu tenho nisso? Falando de investimento de imóveis, a gente vai trazer na parte toda relacionada ao aluguel das propriedades, né, para trabalhar com renda passiva, né? Então, diante de aluguéis mesmo da propriedade, a gente vai falar de comercial, residencial, e a gente também tem a parte do fundo de investimento imobiliário. Então, são esses dois pontos aí que traz a renda passiva para o investidor, correto? Sim, exato. Quando a gente fala de investimento, né, a gente está aqui falando de retorno e tudo mais, como a gente falou aqui desde o início, né, você tem vários caminhos para seguir. Aí eu quero direcionar um pouquinho mais aqui até para os meus colegas corretores, né? Porque eu tive uma experiência certa vez que eu achei muito engraçado, né? Eu fui ver um imóvel, né? Era até o imóvel na planta, né? Esse imóvel. E ali, conversando com o corretor, ele me apresentando o empreendimento, ele falou assim, isso daqui é uma excelente oportunidade de investimento. Vai te trazer grandes retornos. Uhum. Aí quanto que é o grande retorno? Aí ele, não... Vai trazer um retorno muito bom. Porcentagem, mais ou menos. Mas quando você fala de grande, o que é grande para você, né? Porque, eu falei, eu tenho que mensurar isso. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que tomar cuidado, porque hoje é até muito bonito você falar, eu sou um corretor especializado em atender investidores, tal, consultor. Cara, é maravilhoso isso. Mas, assim, a gente tem que saber o que está fazendo. Então, para saber o que está fazendo, né? Você tem que estudar antes, você tem que se dedicar ali um pouquinho antes para entender realmente quais são as vantagens e quais são as possibilidades de retorno desse investimento. Porque, assim, qualquer investimento, se eu chego para você e falo assim, Luciano, nesse imóvel que você quer investir, você vai ter 1% de retorno, de rentabilidade mês, a partir da entrega dele. Assim, eu estou te passando uma informação que pode ser precisa, eu estou mensurando, mas essa informação não é baseada em nada, é baseada numa expectativa, como eu falei, uma expectativa de futuro. Isso, cara, até lá pode acontecer muita coisa. Pode acontecer que não seja 1%, como pode acontecer que seja 10%. Né? E o mercado imobiliário, ele te possibilita isso. Né? Então, por isso que é importante a gente ter muita cautela naquilo que a gente está vendendo, a gente realmente fazer um estudo. Eu gosto muito de dar um exemplo aqui, e se eu me alongar, vocês me cortam aí, pelo amor de Deus. Mas assim, que nem teve um caso, né, de uma propriedade que tá na minha carteira. Eu apresentei essa oportunidade para um investidor, né? E é uma propriedade que tem um valor bem significativo. E aí eu falei, poxa, é uma propriedade que a pessoa vai estar comprando ali para um lazer, né? Uma propriedade em Angra dos Reis,
Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa que está comprando esse tipo de imóvel, ela não vai comprar por lazer só. Eu tenho que apresentar para ela um projeto um retorno em cima desse patrimônio. Então, assim, eu fiz um estudo sobre a região que está ali, o imóvel, fui entender como é que funciona a demanda, né, por locação de temporada naquele perfil de imóvel, para entender, para mensurar ali qual que é uma possível receita que ele pode ter ao longo do ano e aí, em cima do valor, calcular o retorno que ele pode ter. Então, assim, é um trabalho que exige tempo, exige dedicação e um conhecimento para você apresentar para essa pessoa se aquilo é uma oportunidade viável ou até mais viável ainda, né? Porque às vezes você mostrando isso, a pessoa ela realmente ela se sente segura de dar um passo, de tomar uma decisão, né? Não é porque a pessoa vai comprar não é só emoção, ela está considerando algumas coisas. E ali você está contribuindo ali para a razão da pessoa, né? Então, apresentando dados, fundamentos que podem ser determinantes ali para ela fechar o negócio. Na verdade, falando de emoção, né, Tiago? Quando a gente bota a emoção juntamente com a questão financeira, é complicado, né? Então, não é algo para... É muito... Então, assim, comprar na emoção, eu acho que é algo que tem que estar fora do cartucho, porque não dá, né? A pessoa está investindo ali, né? É verdade. Então, a gente até falou sobre isso, que é o conhecimento, é o que você falou. O corretor hoje, ele precisa ter o conhecimento do que ele está apresentando. Sim. Do que vai ter no futuro. Porque senão a gente vira só essa questão de mostrar apartamento, viver no lançamento e fazer tudo isso e não está entendendo nada do que está acontecendo e a pessoa está investindo e aí acaba não tendo retorno de nada ou tem que entender simplesmente por ele pode, de repente, morar naquele lugar, mas futuramente ele... É o que a gente colocou, ele não vai ficar mais ali, vai para outro lugar. A gente tem que pensar nisso. Exatamente. E aqui no Brasil a gente tem essa configuração. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente precisa ter de levar em consideração investir nos Estados Unidos. A gente tem a Monique que fez uma imersão, né? E assim, fala um pouquinho, porque às vezes a gente aqui no Brasil tem essa dúvida. De repente, como investir como o corretor pode atuar. Então, assim, fala um pouquinho sobre essa questão de como investir lá, o que você teve de experiência e como que o corretor aqui ele pode fazer esse investimento lá. Porque, às vezes, ele está como o Tiago, fazendo um planejamento e consegue vislumbrar que ele pode ter também um imóvel lá alugando pelo Airbnb, por onde for em dólar ainda, né? E dolarizar a situação. Então, assim, de repente vislumbrou ali, não, esse aqui tem potencial, então vamos tentar trazer uma outra visão para ele de algo que a gente pode administrar, inclusive, lá para ele. Então, fala um pouquinho. O mercado está aquecido em relação a isso, né? Eu acho que a questão inicial é igual, tá? Nós precisamos entender do mercado, nós precisamos entender da região, né? Seja Brasil, seja no exterior, a gente precisa ter esse entendimento sempre. Então, isso não muda. Conhece o perfil do seu investidor, enxerga ele no investidor com uma potência, né, para o exterior, porque muitas das vezes a diferença é que o investidor aqui, sem o conhecimento, sem a ajuda do corretor, ele acha que o investimento lá no exterior, principalmente com a moeda nossa tão desvalorizada, né? Ele acha que é muito caro. Não, mas é muito caro. Não é caro. Né? Você está pegando um valor que você tem, você está transformando a sua moeda. Você está, como você bem disse, dolarizando a sua moeda. Né? E os brasileiros estão cada vez mais investindo no exterior. Isso é fato. Né? Tem a ANAR, que é uma associação nacional nos Estados Unidos, de Hilton, né? E Brookings, lá na Flórida. E o que acontece? A pesquisa dela do ano passado, ela colocou o Brasil entre os 10 países que mais investiram nos Estados Unidos. Então, assim, a tendência é só aumentar. Né? E o que leva a isso? Leva uma economia segura do país, né? Vamos falar de Estados Unidos, que na verdade, até eu vou depois falar, porque envolve também Portugal, é um dos países, é o segundo país
com um grande olhar dos brasileiros também, mas lá nos Estados Unidos, a economia, né, segura do país chama esse investidor, né, a valorização da moeda, a segurança tem a solidez do negócio, a liquidez do negócio. Então, tudo isso são fundamentos para trazer para o investidor. Então, eu até falo assim, quando você vai falar de investimento lá nos Estados Unidos, você não tem muito trabalho, não. O cara já sabe. Não, dolarizar, claro. Como é que é? Como é que faz isso? E aí ainda vem a questão, porque pensa, mas deve ser tão difícil investir lá. Não tem dificuldade nenhuma. O brasileiro investir no exterior tranquila. É muito tranquilo. Você precisa do seu passaporte válido. Visto. Você precisa do seu visto B1, B2 válido, tá? E você precisa da sua renda aqui, porque lá você vai comprar como aqui. Você vai fazer um leasing. Você vai dar uma entrada de 20% a 25%. E que é muito vai ser avaliado pelo banco. E que é muito tranquilo, porque assim, como não tem essa ligação entre Brasil e Estados Unidos em relação a imposto de renda, aqui você tem uma carta de um corretor, de um contador. Ou do teu empregador e vai garantir ali que você tem aquela renda. Então, assim... Você tem que não declarar. Tem toda essa... Tem uma questão. Alguns bancos, porque assim, o que a gente faz, né? Para o investidor internacional, a gente faz uma análise da ficha desse investidor. A gente até tem os produtos e que dá aquela aguçada, né? Mas antes mesmo dele decidir o produto, nós precisamos aprovar o crédito dele lá. Sim. Então, é aí que entra a dúvida de muitos. Mas deve ser muita coisa. Não, seu passaporte, seu visto válido, sua declaração de renda através de extratos bancários, que comprova a sua renda, né? E um comprovante de residência fixa no país seu de origem. Então, você tem aquilo ali, a gente enxerga qual é o perfil desse cliente e direciona para um banco específico para fazer esse financiamento. Aprovou, aí a gente começa a trabalhar, porque a gente já vai ter um valor estipulado, e aí a gente começa a buscar essas oportunidades, e que são inúmeras. E da mesma forma que no Brasil, o investimento direto ou indireto. Porque lá você tem a posse da casa do bem físico, como também você tem os fundos, que são maravilhosos. Na verdade, tem um mundo lá, né? Um mercado, na verdade, muito maior dos fundos indiretos do que aqui no Brasil. Nem se compara. Se brinca, né? Então, assim, tem um leque muito grande. Então, eu me especializei, né, no CIPS. CIPS porque a ANAR é como se fosse o nosso COFES aqui, entendeu? Aqui no Brasil, que é o nosso Conselho Federal. Né? A gente tem o Conselho Federal e o Conselho Regional. Então, a ANAR é como se fosse também essa associação federal, nacional, lá dos Estados Unidos. E ela que traz essa especialização para o corretor estrangeiro. Então, assim, a gente consegue trabalhar do nosso país de origem, né, se especializando através desse CIPS, que é um curso de certificação no mercado internacional, onde a gente não aprende só sobre Estados Unidos, a gente fala de Europa, a gente fala da Ásia, a gente fala da América do Sul, e a gente entende, porque o investir também nesses países é a gente entender até mesmo o formato cultural de cada país. Isso influencia muito também. Então, esse curso ele traz isso para a gente, né? Esse mergulho nesse formato cultural do investimento em cada país. E aí, falando lá dos Estados Unidos, então, para você ter esse acesso, corretor, né, que está assistindo a gente, você procura através do Cresce, existe esse curso, que é feito COFES, Cresce, é o CIPS, você se especializa nesse curso, automaticamente você é apresentado à ANAR e, através desse curso, você faz parte dessa associação, lá nos Estados Unidos. E aí, o que ela faz? Ela te abre portas, né? É a oportunidade para o corretor. É a oportunidade para o corretor, entendeu? É o investimento dele. Exato. Então, assim, o primeiro investimento do corretor é em si mesmo. Então, mergulha nisso, porque foi a partir desse curso que eu fiz logo após, no primeiro ano que eu estava como corretora, né? Eu tive, já, assim, aquilo que eu falei, mergulhei mesmo, queria sair da caixinha, né?
pensar do fora convencional, do que todo mundo da faz. caixinha, exatamente. Até mesmo que vamos combinar. Voltando na primeira pergunta, um minutinho. Você falou, corretor. Eu tinha uma coisa, corretor parece segunda opção das pessoas. Eu tinha uma coisa com o corretor, sabe? Mas por quê? Porque eu enxergava o corretor... Não tem emprego, quero ser corretor. Não tenho profissão, vou vender imóvel. Aí tu vê, o cara ganhava... Pô, é uma real, profissão né? lindíssima. Sim. É uma de profissão propósito, de responsabilidade. propósito. A hora que o corretor entender isso, ele vai voar. Entendeu? E voar mesmo. Então, assim, o mercado internacional hoje é a oportunidade também de você, corretor, dolarizar a tua comissão. Verdade. Então, não é só dolarizar o investimento do seu cliente, né? Você vai dolarizar a sua comissão. Então, eu mergulhei nisso no primeiro ano que eu estava como corretora e fazendo esse curso, né? E, através desse curso, eu fui participando de eventos, né? Eventos fora, evento aqui no Brasil, tudo dentro do mercado internacional. E aí você vai fazendo network, conhecendo pessoas, você vai vendo que é um mundo maravilhoso. Então, assim, aí você aprende isso. Eu, antes desse curso, eu falava, gente, como assim investir lá fora? Como é que faz isso? Como é que a pessoa tem uma casa lá fora? Tem vários meios, né? E deixando bem claro para o investidor, agora para o investidor. Eu compro uma casa lá no exterior e eu posso morar lá? Não, não é isso. Você não mora, você não ganha um green card comprando uma casa nos Estados Unidos, fique claro isso, né? Você ganha uma oportunidade de dolarizar o seu patrimônio mediante a nossa moeda, que infelizmente não é valorizada, né? Então, são muitas oportunidades que tem hoje, levando para os Estados Unidos, aonde você vai pegar o seu patrimônio aqui e vai fazer lá uma rentabilidade passiva maravilhosa. Sim, dependendo de onde for, então, você tem os parques, né? E geralmente as pessoas não vão para lá para ficar em hotel, porque, assim, realmente o custo é maior. Então, você pega um Airbnb, até porque vai com família. Sim, é muito melhor. Né? E, assim, o mercado lá, quando você vai lá, eu estive lá agora, né? Eu passei uns 20 dias na Flórida, justamente fazendo essa imersão com uma empresa em parceria. Lembrando também, corretor, se você faz esse curso, você tem empresas nos Estados Unidos que te abraçam, te acompanham em tudo, do início ao fim com o seu cliente. Então, isso é maravilhoso, é uma oportunidade, né? E eu estive lá e eu conheci várias construções, entendeu? Que estão em andamento. Então, investimento tem um monte. E, assim, a gente está chegando ao final. Passou tão rápido, mas... Mas, assim, eu queria só... Tiago, qual é a dica que você dá? Assim, a ideia que você dá para quem não investe em imóveis? Ixi, começa a investir para ontem e ainda, se possível, lá fora, para dolarizar. Muito bom. Não, mas, assim, brincadeira à parte, né? Mas não fugindo do que eu respondi... Eu penso o seguinte, né? As pessoas, elas ficam procrastinando muito essa questão de quando começar a investir, né? Porque elas ficam sempre se perguntando, onde eu vou investir? Onde é bom investir? Qual que é a boa, né? Para colocar o meu dinheiro? E isso vai trazendo uma procrastinação muito grande e, cara, o tempo vai passando, né? Eu já invisto há muitos anos, né? E sempre eu falava isso para as pessoas, né? Vinha amigos meus... mas como é que eu começo? Cara, nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu sentei com a pessoa, ensinei como é que ela entra no aplicativo do banco, compra uma ação, um fundo imobiliário, por aí vai. E, cara, eu tenho certeza que 99% não fizeram isso. Então, assim, é muito importante para quem não investe ainda, na minha opinião, é o quê? Primeiro, procure um bom profissional. Um profissional que, antes de qualquer coisa, antes de eu te oferecer qualquer coisa, ele vai tentar entender a sua necessidade, o seu momento, e dentro dessa necessidade, desse momento, te apresentar as melhores opções para você começar. E comece. Em imóveis. Exato. E a gente aqui viu como que o corretor pode atuar com uma visão bem ampla, não só daquela de mostrar imóvel, ou captar, ou tirar foto, ou, enfim, ou apresentar, mas ter essa visão do negócio,
como um planejamento financeiro para o teu cliente, mostrando que você sabe e domina aquilo ali que você está tentando passar para o seu cliente. Vimos como que pode um corretor ter acesso a um investimento nos Estados Unidos para mostrar para o seu cliente, olha, você tem potencial, você pode fazer isso, olha aqui como é que está esse lançamento, enfim. Então, a gente tirou aqui o proveito do que é o patrimônio em si. Sim. E a regularização. Isso é o mais importante, isso é que eu vou sempre falar, aquilo que você tem que regularizar para que você consiga realmente investir de todas as formas. Sim. Então, assim, ai, que papo bom. Verdade. Ficaria mais aqui, Ruba, umas tem 2 horas, mas tudo bem, papo, sabe que passou, acabou. Mas, assim, eu quero que vocês deixem as suas considerações finais. O que vocês quiserem falar, falem também como encontrar a Monique, como encontrar o Thiago, né, nas redes, enfim. E aí eu quero ouvir as considerações finais de vocês. Foi maravilhoso esse papo. Esse assunto, na verdade, a gente leva até, né, se depois quiserem mandar perguntas e tudo mais, mandem, porque tem assunto bastante. Tem bastante assunto nesse sentido do investimento e, principalmente, corretor, invista em você primeiramente. É isso que eu quero deixar. Porque quando eu tinha uma visão muito negativa do corretor de imóveis. E quando eu entrei na profissão, eu decidi investir em mim, né? E aí as coisas aconteceram. Então, invista em conhecimento, invista em novas tendências. Tudo aquilo que a gente falou aqui, vai conhecer de fato o mercado que você está trabalhando. Vai conhecer tudo que você tem aí de produto, né, de serviços a oferecer para o seu cliente. Porque só assim você tem a confiança dele, muitas das vezes, para o resto da sua vida. Então, é pensar que nada envolve... Vamos envolver, né, mais essa questão sentimental de acompanhar esse cliente no objetivo dele. Não deixar só o dinheiro tomar conta disso. Né? Porque muitas das vezes, claro, envolve dinheiro, mas ali existe, porque assim, quando eu falei até da emoção, de não poder usar a emoção, mas o corretor em si precisa enxergar essa emoção. Não deixar ela fluir, mas ele enxerga essa emoção no negócio. Então, uma emoção de que você está vendendo algo para o seu cliente que não vai trazer tristeza para ele no futuro. Então, invista em você, faça, né, tenha conhecimento das coisas, conheça a tendência do mercado internacional, porque está em alta. Né, procurar saber sobre o CIPS, quais são as portas de entrada para a gente trabalhar em parceria com o exterior. E meu Instagram é Monique Imóveis _RJ, para quem quiser ir lá. E estou à disposição. Muito obrigada pelo bate-papo. Estou disponível qualquer outro que tiver. Estamos aí. E foi ótimo, né? Muito bom. Thiago. Bom, eu só tenho a agradecer, né, Luciana, Monique, por essa troca, né, que nós tivemos aqui. Realmente, assim, é pouco tempo para falar tantas coisas assim, né? Mas o que eu quero deixar aqui, que eu acho que é muito relevante, é até somar com o que você disse, Monique. Realmente, a gente precisa evoluir, né, como profissional. Eu acho que o mercado ele está muito carente de bons profissionais, né? Então, hoje, quando eu fui lá pegar meu Cresce lá, eu fiquei espantado com a quantidade de gente. Era muita gente recebendo Cresce. E depois eu fiquei sabendo daquela estatística, né, que a maioria ali acaba não durando um ano, né? Então, assim, por quê? Porque o mercado ele não aceita profissionais ruins. Exatamente. Né? Então, você tem nas mãos a opção de trabalhar com algo maravilhoso, que toca a emoção das pessoas, que toca o sonho das pessoas e que traz um retorno financeiro fantástico, que, comparado a outros mercados, acaba sendo muito difícil, né? E nós estamos entrando numa janela de oportunidade maravilhosa. Como a gente foi falar, como nós falamos aqui, existe uma oportunidade de você investir além do seu local que você está. Né? Você pode hoje investir em qualquer lugar do mundo. Existe essa possibilidade de você levar isso para os seus clientes, apresentar isso, né, com boas oportunidades, para trazer, né, boas rentabilidades. Então, assim,
as possibilidades elas são muitas e eu tenho certeza que ficou muitas dúvidas aí. Então, para quem tiver dúvida, pode entrar lá em contato comigo lá pelo meu Instagram, é Tavares Thiago. Eu não sou blogueiro de Instagram, eu não sou essa pessoa. Eu tento, às vezes, compartilhar algumas coisas ali, daquilo que realmente faz sentido para mim. Mas, tendo dúvida, eu estou à inteira disposição, né? Para a gente até marcar um outro bate-papo, porque tem que marcar a parte 2 aqui para falar tudo. Com certeza. E assim, quero agradecer, primeiro, né, a vocês, a disponibilidade por ter, né, aceitado o meu convite e liberado um pouco do conhecimento de vocês para quem me assiste, para quem me segue. E o investimento imóvel é isso. Investimento mais seguro. Exatamente. Ela fala e sai. É aquilo que você tem como imóvel sustentável, flexível, um imóvel que é inteligente. Então, assim, hoje a gente tem várias várias condições, diverso. Tem um leque, né? Exatamente. Então, para você que é corretor, faça um investimento em você. E para você que é uma pessoa que quer investir no mercado imobiliário, contrate. Quando eu falo contrate, chegue perto de um corretor que entenda do que está fazendo, do que está falando. E regularize sempre o seu imóvel. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada para você que vai assistir aí. Que seja um momento para que você tenha clareza naquilo que você quer investir daqui para frente. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço.